Bom, no vídeo de hoje quero comentar aqui sobre alguns nomes, né, que no caso poderiam ser opções de reforços para o Cruzeiro. Notícia aí do portal Cruzeirenses, né, que trouxe algumas opções de jogadores que eu quero comentar aqui com vocês. Alguns bem viáveis, tá, que eu nem vou chegar a comentar de todos, mas alguns outros que eu vejo que pode ser uma oportunidade interessante de mercado, tanto aqui do futebol brasileiro, né, jogadores aí que estão em reta final de contrato lá na Europa, e também algumas opções do mundo árabe, né, brasileiros que estão nessa reta final de contrato, que eu quero trazer aqui algumas atualizações, inclusive um zagueiro que é de Belo Horizonte, que eu acho que poderia ser uma ótima opção, tá, para o Cruzeiro, seja nessa temporada ou para 2024. Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, sei que é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube. Quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais, até para continuar, né, recebendo mais atualizações de vídeos aqui como esse. Possivelmente no decorrer do final de semana, ainda vou ver se eu vou postar 2 ou 3 vídeos por dia, tá? Esses 3 vídeos por dia tá me pegando bastante, que eu acho que às vezes até mesmo vocês deixam de assistir um para ver o outro, então acaba que eu vou ver como que vai ser no final de semana, mas sempre ali por volta de 11h30 e 5 horas da tarde. Bom, antes de dar uma sequência aqui também, tem um recado para vocês da All Players Bet e destacar, por exemplo, os próximos jogos aí do Cruzeiro, né? Por exemplo, nesse jogo de amanhã contra o Vila Nova, fora de casa, no caso lá na plataforma você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$100, você vai ter R$200 para começar as suas apostas, no valor até de R$200, né? Então, 150 vai ter R$300, sempre tendo esse 100% de bônus, você vindo por esse link aqui embaixo na descrição, ou se não aqui pelo QR Code que eu vou deixar na tela. Além desse jogo do Cruzeiro, né, amanhã contra o Vila Nova, no caso uma vitória do Cruzeiro fora de casa, pagando aí 1,38 a cada real apostado, dependendo de quando você estiver vendo pode ter alterado, mas boa cotação até aqui. E para os próximos jogos, né, os 2 seguidos fora de casa, Vila Nova nesse sábado e na quinta-feira contra a Caldense. Então o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, caso você esteja assistindo aí pelo computador ou pela televisão, tá aqui também um QR Code aparecendo na tela. Bom, então o portal aí cruzeirenses.com trouxe essa lista, né, de nomes que poderiam ser boas alternativas para o Cruzeiro, de acordo com o Nicola, que realmente, né, o Nicola trouxe algum desses nomes, e não que seriam opções para o Cruzeiro em si, mas em si para o futebol brasileiro, até porque tem alguns nomes aqui que eu deixei essa lista para vocês, igual por exemplo o Neto, goleiro do Bournemouth. Eu não acho que nem faz sentido, né, o Cruzeiro buscar um goleiro, o Mina, por exemplo, do Everton, muito caro, vamos colocar aqui o Souza, também acho difícil, o Moisés muito velho, o Vieto muito caro, o Lucas Moura também bem inviável, né? Já deixou claro que quando voltar vai ser para São Paulo, mas tem alguns outros nomes que eu quero comentar aqui com vocês no decorrer desse vídeo. Primeiro a respeito do Dalbert, lateral esquerdo, que é a função que o Cruzeiro precisa. No caso tem seus 29 anos e ele que já tem um tempo que eu conheço o jogador, vem acompanhando ele desde quando surgiu muito bem pelo Nice da França em 2016 e 2017. No caso, o jogador atualmente, explicando a situação dele, tem contrato somente até julho desse ano, quando termina, né, a temporada europeia pela Inter de Milão, né, Internacional, onde tem contrato então até 31 de julho com a equipe. Então ele já pode assinar assim um pré-contrato e o Nicola já trouxe essa informação que ele vê com bons olhos essa possibilidade de voltar ao Brasil. Por quê? O jogador de 29 anos está fora há mais de 10 temporadas, né, do futebol brasileiro, e por aqui nunca chegou a jogar ter uma sequência num grande time do país, porque ele sai ali, roda para uma equipe chamada Académico de Viseu, lá de Portugal, depois se destaca pelo Vitória de Guimarães, no futebol português, e vai para o Nice. No Nice ele vai muito bem, chega a ser avaliado em mais de 70 milhões de reais, e pela Inter de Milão nunca conseguiu ser um titular absoluto, até porque desde quando ele chega, naquele meio do ano de 2017 até agora, ele no total fez apenas 28 jogos e um gol pela equipe. Por quê? Ele foi emprestado uma temporada para a Fiorentina, onde foi bem, 34 partidas, 6 assistências, passa a temporada passada emprestado ao Cagliari da Itália, 31 jogos e 2 assistências por lá também, e pelo Rennes da França por 6 meses em 2020 a 2021. Então é um jogador que está faltando ter essa sequência, e eu particularmente aceitaria tranquilamente aqui no Cruzeiro. Lateral esquerdo bem veloz, que tem características muito parecidas com a do que o Paulo Pezzolano busca. A grande questão eu vejo que vários times no Brasil teriam interesse sim no jogador, por conta dessa velocidade, não ter uma idade tão alta, então até mesmo fico com o pé atrás como que seria, né, essa tratativa, até porque pode ter valores de salários e luvas por ele estar livre bem elevados, mas acho o Dalbert assim, uma excelente opção caso o Cruzeiro quisesse, né, é a sua contratação. Outro nome aqui interessante é a respeito do zagueiro Juan Jesus.
31 anos de idade, tem atuado atualmente pelo Napoli da Itália, onde ele tem contrato até dezembro de 2023. Então, seria uma opção ou para o Cruzeiro pagar agora e ter ele agora ou no meio da temporada, ou para o início da temporada de 2024, que eu acho um jogador bem interessante para o Cruzeiro ficar de olho. Só lembrando que ele, no caso, é de Belo Horizonte, tá? Eu nunca tinha reparado nesse fato e pode ser um fator que ajude, por exemplo, numa eventual tratativa. Apesar dele ter nascido em Belo Horizonte, ele vai jogar muito cedo lá no Internacional, onde surge como uma das maiores promessas da zaga do Brasil em 2010 e 2011. Para você ter uma ideia, ele naquela altura com 19, 20 anos, já tinha feito mais de 41 jogos pelo Internacional e foi negociado com a Inter de Milão, né? Lá da Itália, onde chega a fazer algumas 3 temporadas consecutivas como titular pela Inter. De 2012 até 2014 ele vinha sendo peça importante e a partir então de 2016 vai para Roma, onde fica 3 temporadas consecutivas por lá. Somou mais de 90 jogos pela Roma e mais de 140 pela Inter de Milão, né? Então fez toda a sua história no futebol italiano. Pela Roma ele fica até a temporada 2021, onde pela Roma ele nunca conseguiu ser uma peça fundamental, mas era uma ótima opção para a segunda etapa ou, por exemplo, para jogar ali alguns jogos não tão importantes, né? Mas mesmo assim teve uma média de 28, 30 jogos por temporada. Foi para o Napoli no ano passado, né, na temporada 21-22, 28 jogos, e na atual temporada que começou em julho tem apenas 9 partidas e 2 gols. Então não tem sido muito utilizado, até porque teve alguns problemas de lesão, mas já está 100% recuperado. Acho que pode ser uma ótima opção para o zagueiro, tá? Voltar para o futebol brasileiro, até porque não acho que o Napoli tenha interesse de renovar esse seu contrato, visto que ele não tem jogado com muita frequência e atualmente o seu valor de mercado é na casa dos 18 milhões de reais. Não acho que teria uma pedida tão alta assim, mas, por exemplo, se o Cruzeiro quisesse tirá-lo, não acho que 1,5 milhão, 2 milhões e meio de euros, acho que já seria suficiente. Por conta do Napoli não estar utilizando, né, com frequência o jogador. Mais um jogador aqui no vídeo, que acho que esse aqui é até inevitável, né, de não falar, que é a respeito do Marcelo, que desde quando o Ronaldo compra o Cruzeiro já tem várias especulações, primeiramente de alguns portais da Espanha, no caso relembrando, né, os jogadores que são um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, ainda mais os brasileiros, o Marcelo e o Ronaldo, e chegaram a atuar um pouco tempo juntos, né? Mas desde então tem essa conversa, porém o Marcelo não tem optado pelo futebol brasileiro, onde em julho do ano passado ele sai do Real Madrid e vai no caso para o Olympiacos da Grécia, que aí já é um fator que eu particularmente não queria ele aqui no Cruzeiro para jogar. Acho que se o Marcelo chegar seria para ser, vamos supor, um embaixador, um futuro dono do Cruzeiro, porque para jogar não acho que ele tenha essas condições, até porque desde quando ele chega no Olympiacos já foram mais de 8 meses, foram apenas 9 partidas e 3 gols pela equipe. Até mesmo os torcedores têm pegado no pé bastante, porque o Marcelo tem um dos maiores salários e não tem conseguido jogar com frequência, né? Pelo Real Madrid mesmo, das últimas 3 temporadas, ele chega a jogar apenas 60 jogos, né? Uma média de menos de 20 jogos por temporada nos últimos 3 anos de Real Madrid. O último ano que ele joga mais de 40 jogos, por exemplo, foi no ano de 2017 e 2018, né? Aquela última temporada para a Copa do Mundo. Então o Marcelo, na minha visão, não tem essas condições de chegar no Brasil e jogar 45 jogos em 8 meses, como é depois do Campeonato Estadual, tá? Acho que não tem essas condições, até porque se você for pegar a última temporada, né, tem quase 5 anos que ele não joga com frequência. Então eu particularmente aceitaria o Marcelo aqui em relação à questão de marca, né? Pensa, o Cruzeiro poderia conseguir sem dúvidas muito mais visibilidade no exterior ou até mesmo um contrato de patrocínios tendo o Ronaldo como dono e o Marcelo, por exemplo. A questão é, será que o Marcelo teria condições de jogo? Aí eu já acho que não e quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. Bom, então quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo. Qual dessas opções pode ser uma boa alternativa? Teve ainda alguns outros nomes, como por exemplo o Souza, por exemplo, volante da equipe do Besiktas, que está em reta final de contrato, mas eu acho bem viável, tá, pensar no Cruzeiro contratando. Tem também o Igor Coronado, que é um jogador meio aí, no caso, que tem chamado a atenção na Arábia e nos Emirados. Foi especulado para voltar para o país. Eu acho bem difícil, tá? Porque ele tem um salário superior a 1,5 milhão de reais, 1 milhão e 800 mil reais. Se voltasse para o Brasil seria um salário gigante, no mínimo 1 milhão por mês. Não acho que o Cruzeiro tenha condição. Eu acho que essa história do Igor é muito mais para ele conseguir uma renovação por lá do que realmente ele voltar para o Brasil nesse momento. Então não vejo com grandes possibilidades. E quero saber a opinião de vocês aqui então sobre alternativas, né? Acho que o Cruzeiro tem sim que buscar um zagueiro, um lateral esquerdo e mais um ponta e um meio de campo, né? Um papel de um volante central, que até mesmo o Ronaldo deixou claro que deve ser assim essas movimentações no mercado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e pegar o link da Ole Players Bet, que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!